Olá, boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, ao público, aos nossos ilustres palestrantes que estão aqui para falar um pouco de... Vocês estão me ouvindo? Sim. Balancem a cabeça? Sim, ótimo. Agradecer a mais um Radar Acespro, e esse muito especial, com a visão do CIO, de que as empresas estão pensando e as pessoas que têm esse contato estão vendo como é que está o trabalho lá dentro das corporações. Agradeço muito ao Etienne, nosso diretor, pelos convidados. Agradeço também a Live 245, nossa patrocinadora desse evento, que aqui está representada com o Felipe Fernandes, que vai falar no finalzinho, né, Felipe? Então, Etienne, boa tarde. A bola está com você, agradeço muito. Vocês querem esperar mais um pouquinho para ver se aumenta? Porque vai aumentar, porque tem muito inscrito. Mas a gente costuma começar pontualmente. Eu gosto de começar. É uma boa prática, né? Também acho. Então, Está mudo aí. Então, pessoal, o seu está mudo? Em relação aí ao formato, vou pedir... Não estou ouvindo, Etienne. Só eu que não ouço? Não, está ok. Estou te ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Não estou ouvindo. Não, culpa minha mesmo. Tá bom. Só para efeito aí de convenção, né? Vamos botar no mudo, e quem não for dos participantes, tirar a imagem também para facilitar, e a gente vai começar. Então, eu quero iniciar agradecendo muito aqui aos meus colegas, né? Ao Davi, ao Fernando. Corina trabalha no Verano Advogados. Depois, Corina, se eu falar alguma besteira, você me ajuda aí. Ela é responsável de TI, mas não só de TI, ela é diretora executiva lá e é responsável por uma série de áreas, entre eles TI, né, que é uma coisa que a gente... que é o que a gente está discutindo aqui. O Davi, que também conheço aí há bons e longos anos, ele... até o mês passado estava na Liret, também de muito tempo, passou por essa parte de migração aí para o home office, né, para o teletrabalho, como a gente tem falado, e o Fernando Gonzalez, que é o responsável de TI da Confederação Nacional do Comércio, e meu amigo também há alguns anos, né? A gente evita falar a quantidade de anos, porque isso só tende a piorar. Por favor. E eu, não sei se todo mundo me conhece, eu me apresento, sou Etienne também, um CIO de mercado aí de muito tempo, mais de 30 anos, e ao final desse tempo resolvi fazer o CIO as a Service. Então, tenho trabalhado nesse modelo, mas não é o foco agora, de repente a gente pode até falar alguma coisa sobre novos modelos de trabalho. Mas hoje o que nos interessa discutir como foi essa experiência, né, de migração dos escritórios de home office, que foi um negócio meio às pressas, né? Se todo mundo já falava de alguma forma no trabalho home office como uma meta a ser alcançada, do dia para a noite todo mundo teve que alcançar a meta assim, imediatamente. E aí surge a grande pergunta, e depois da quarentena? Como é que isso vai ficar? Será que vai se manter? Em que base que isso vai se manter? E as consequências disso, porque paradigmas foram rompidos, né? Novos paradigmas foram criados, e dentro disso eu gostaria de conversar com os meus colegas aqui sobre as relações trabalhador, empresa, cliente, fornecedor. Como é que fica isso e como que vai ficar? Eu acho que a gente tem bastante assunto aí para discutir nessa hora que a gente vai estar aqui juntos, né? Importante todo mundo saber que somos todos já conhecidos de muito tempo, amigos, e esse bate-papo vai ser um bate-papo completamente informal e descontraído, até porque ninguém tem bola de cristal
e como vai ser depois da quarentena, depois da pandemia, todo mundo acha muita coisa, mas ninguém pode ter certeza de nada, certo? Então, Corina, eu queria começar com você falando aí como foi a experiência no Veirano para fazer essa migração, essa mudança de modelo de trabalho, e como que é a estrutura aí para a turma poder entender um pouco, né? Eu brinco que nós estávamos preparados, mas não havíamos testado, né? E aí o teste foi meio que na marra. Eu digo que a gente estava preparado porque nós fizemos, primeiro porque todos os sistemas utilizados pelos advogados, os 4 escritórios, são web. Então, eles já tinham esse hábito de trabalhar em qualquer lugar. A questão toda era o staff, muito apegados à legislação trabalhista brasileira, que é extremamente antiquada, então eles trabalhavam muito no escritório, né? E então esse foi o desafio maior, né? A gente está falando de 650 pessoas, a gente colocou dessas 650, 95% em home office em 2 dias, né? Então foram 2 dias de preparação, com testes para ver se os nossos links estavam, comportariam, etc. e tal. A sorte foi que o ano passado a gente tinha feito uma readequação de todos os links, e aí fizemos essa migração no dia 13 de março no escritório de São Paulo, dia 16 no Rio, e depois, em seguida, foi Brasília e Porto Alegre. E nós já tínhamos também migrado o Makefile para a nuvem, então essa migração de nuvem, nós não tínhamos terminado, o Makefile sim, o GED ainda não, uma pena, mas de qualquer forma, isso funcionou bem. Nós tivemos que disponibilizar VPN para 200 pessoas em 2 semanas, isso foi bem trabalhoso. Nós também, no ano passado, em setembro, nós começamos a adotar a assinatura eletrônica, isso ajudou muito, mas muito agora. É óbvio que a adoção estava baixa e ela aconteceu agora meio que na marra. Assim como o Teams, nós estávamos migrando aos poucos do Skype para o Teams, e agora essa migração luta também meio que na marra, e todo mundo agora está fã e trabalhando muito bem assim. Então, isso em termos de infra tecnológica, mas em termos de relação com a equipe, nós tivemos uma preocupação muito grande, porque muita gente sozinha em casa, então a gente teve uma preocupação muito grande com esses que estão sozinhos. Então, a RH teve uma função, assim, importantíssima, de fazer comunicados sobre saúde mental, saúde física, alimentação, sobre como ser produtivo em home office, e fizemos vídeos motivacionais com a alta administração, porque para manter a turma com esse senso de união, de corpo, né? Então, foi isso, foi, assim, uma experiência, sinceramente, muito boa, que veio, acho que, para ficar, não integralmente, mas acho que parcialmente, sim. E você, Davi, como é que foi a experiência lá na Liret, nesse caso? Eu entendo que a Liret também já tinha um modelo, assim, parcial, né? O problema é que a gente teve que mudar todo mundo, né? A gente imaginava que ia ficar uma categoria e não necessariamente todas as categorias iam ser migradas, de repente. Como foi isso? Acho que assim, bastante parecido com o que a Corina falou. Eu queria falar, inclusive, de 2 experiências. No caso da Liret, uma multinacional de consultoria, já tinha muito presente essa questão de transformação digital. A Liret, em particular, faz treinamentos para a parte de recursos humanos sobre transformação digital. Então, as pessoas já tinham essa ideia de que isso é importante. Mas bom, todo mundo, 100% das pessoas com notebook, os links já adequados, também são sistemas web, o ERP já em data center, isso já é um trabalho feito há alguns anos. Então, isso eu diria que estava caminhando, os sistemas, os arquivos em SharePoint, tudo na nuvem, também usando o Outlook junto com o Skype, indo para o Teams, isso certamente foi alavancado
pelo fato da gente ter começado assim, olha, agora você tem que começar e está acabado. Quem tinha mais resistência não pôde mais ter, a gente acha que vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Agora, já existia uma política de home office, essa política de home office era quem quiser podia, acordando com o seu departamento, então cada departamento tinha uma pessoa, todo dia tinha alguém no departamento que estava fazendo home office. As pessoas gostavam disso porque era alguma coisa do tipo, eu não preciso me deslocar, embora carioca, a Lirex tem no Rio de Janeiro, tem no Brasil, são 10 escritórios, eu hoje em dia estou em São Paulo, então o deslocamento em São Paulo é um negócio bem chato, então as pessoas gostavam disso, falavam assim, bom, um dia por semana eu posso acordar um pouco mais tarde e encerrar o meu trabalho mais para o final assim que encerrar eu já estou livre, não preciso me deslocar por mais 1 hora ou 2. Na hora que isso começou, o mais surpreendente é pensar que a gente já tinha isso e não usava. Então, do ponto de vista tecnológico, alguns ajustes do tipo a VPN, o número dentro do grupo que a Lirex pertence, acho que tinha, se não me engano, eram perto de 2, 3 mil licenças, isso foi insuficiente na hora em que todo mundo começou, no mundo inteiro, isso começou a acontecer. O problema não é técnico, e acho que é o que a gente vai acabar explorando um pouco mais isso. Do ponto de vista técnico, a gente tinha todas as ferramentas, estava tudo certinho, probleminha aqui, resistência, hábitos, a gente acha que vai explorar um pouquinho mais, mas do ponto de vista técnico isso não era problemático. Eu queria eu tinha mais 2 segundinhos falar sobre o seguinte, eu também tive outra experiência numa organização de terceiro setor, que eu sou diretor voluntário, e assim é bem diferente, a gente tem que entender que existem casos, então a Lirex faz parte de de várias empresas que estão preparadas, mas talvez um pouco de uma bolha, que tem todos os recursos, nessa organização do terceiro setor, a gente igualmente foi impactado. Então, tem que dar um jeito, pega o desktop, leva para casa da pessoa, mas não tem VPN, tem o tal de TeamViewer, como é que faz o TeamViewer? Tem um rapaz que dá uma ajuda em TI, não, o TeamViewer é muito instável, como é que faz com os arquivos? Tem muita conta que é feita em papel, então um cenário diferente, mas que está no mesmo barco. Então, no final das contas, estamos todos também nesse mundo digital, mesmo nessa organização de terceiro setor, fazendo reunião diariamente por Zoom, e algumas pessoas que não tinham internet em casa acabaram dando o seu jeito, e a verdade é o seguinte, hoje em dia está todo mundo nesse modelo, não tem alternativa, ficou fácil, quando você não tem opção, é fácil de você tomar as decisões. Só a gente ter cuidado para não pensar que está todo mundo nesse ambiente que a Corina falou, que não, eu acho que essa é a grande sacada, porque é o que você falou, o elemento humano, assim, o elemento técnico a gente resolve de um jeito ou de outro, você paga isso ou aquilo, mas o elemento humano, isso varia um pouco, né? Isso, aliás, varia bastante em um leque de opções. Tanto é que depois eu queria muito discutir esses aspectos. Você falou em existência, eu acho que é um ponto importante. Mas antes eu queria escutar o Fernando falar um pouco dessa mudança lá na TNC. Eu diria que... Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, perfeitamente. Eu diria que eu posso ver em 2 momentos principais, né, o que a gente passou lá. Primeiro, aquela sensação, será que o plano de contingência vai atender a uma situação tão inesperada, né? Ou seja, o quanto da infraestrutura ia suportar essa virada tão grande, né? De tentar colocar toda a empresa de uma vez só operando de alguma forma. Então, no nosso caso, nós trabalhamos muito numa primeira semana fazendo algumas adequações de balanceamento de links, a gente já vinha trabalhando na melhoria da infraestrutura, de contingenciamento, mas sempre um contingenciamento pontual, 2, 3 conexões remotas, uma coisa bem pontual nos serviços críticos, alguma coisa dessa forma. E, de repente, tivemos que, de uma forma muito rápida, sem aquela velha homologação que a gente está acostumado, né, partir e virar a chave, né? Então, na verdade, foi um trabalho conjunto da equipe, né, todos muito dedicados, para virar essa chave, né? Mas, em um outro momento,
foi, como a Corina comentou, em relação à gestão da equipe, né? No caso da minha área lá de TI, que eu tenho vários grupos alocados em projetos distintos, então são pequenas equipes distribuídas, né? Nós estamos acostumados, né? A gente passa pelo setor, sente o clima, como é que está, como é que não está, um conversando, trabalho fluindo normalmente. E, de repente, isso não é mais possível, né? Então, como a gente manter essa produtividade, como a gente manter essa proximidade, né, de uma forma virtual, né? E houve muita preocupação da CNC em fazer reuniões até com todos os gestores para perceber esse sentimento da equipe. Eu, com a minha equipe, também fiz várias reuniões para aproximar, umas mais pontuais, com pequenos grupos, uma ou das vezes com o grupo inteiro, até para perceber essa adaptação nas suas residências, né? Alguns com mais infraestrutura, outros com menos infraestrutura, compartilhando esse ambiente familiar com as questões profissionais, né? Ou seja, é uma campanha que toca no meio de uma reunião, é uma coisa que sempre divertiu um pouco, né? Então, a percepção, né, e a sensibilidade para se adaptar de acordo com as necessidades de cada um. Na verdade, nós tivemos, vamos dizer, muita ajuda, porque nós já tínhamos acabado de fazer migração para o Office 365, né? E, basicamente, tínhamos migrado todas as caixas postais para a nuvem, mas ainda uma coisa ainda recebendo feedbacks, né? E o time estava bem tímido, né? E, de repente, ele foi a grande solução, né? Foi o grande parceiro, na verdade, porque permitiu que a gente desse continuidade no trabalho e, como foi comentado também, tanto pela Karina como pelo Davi, não tinha jeito, né? A gente tinha que aprender. Os usuários foram muito participativos, né, nessa questão de viabilizar e ter sentido de descobrir novos caminhos para isso, né? E, basicamente, foram as 2 primeiras semanas, assim, muitíssimos chamados. Houve alguma instabilidade ambiente, como o Davi falou, ajeita uma VPN aqui, faz um balanceamento de carga num link lá, muda um pouco as rotas, alguma coisa assim, e hoje estamos trabalhando sem problemas, né? Então, você falou uma coisa que eu acho interessante, que nesse momento a gente botou à prova certas coisas. Quantas pessoas, quantas estruturas não fizeram um plano de contingência, um planejamento de crise, e que de repente não deu em nada porque tinha que fazer um negócio para inglês ver, né? Aquela coisa que você tem que bater o ponto, marcar, dar aquele check e isso de repente virou um barata voa, vamos botar esse negócio para frente, dando-se o plano. Eu imagino que muita gente tenha... E isso é interessante, para reforçar que as coisas servem para a organização, não a organização para realizar essas coisas. Essa é uma mudança de paradigma. Isso, assim, o que eu acho interessante são essas quebras de paradigma. É que se quebrou a barreira ou o tabu de botar as pessoas em casa trabalhando. Muitas organizações eram refratárias a isso. Então, diziam, vamos começar devagar, essa categoria de profissional. É claro que tem organizações e organizações, mas as mais conservadoras certamente trabalhavam dessa forma, né? Digo isso por experiência, né? E, por outro lado, havia também uma certa um certo glamour, tá certo? Em cima do trabalho de home office. E se descobriu também, que não é assim. Não é uma coisa nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E essas relações humanas, porque, de repente, é o pai e a mãe que tem que trabalhar com as crianças pequenas e tem que se alternar e os tempos são confusos. Como que vocês percebem esse tipo de coisa?
porque mudam, os tempos mudam, a percepção do tempo, nós temos vivido isso nesse momento, né? O nosso dia tem, não sei mais se tem 24 horas ou não, ele tem uma métrica estranha, né? Entre os horários das coisas que a gente tem que fazer, os horários que a gente consegue dormir, sei lá. Mas como é isso? Como que a gente consegue, trabalhando numa coletividade, numa organização, fazer isso? Davi, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a Liret, de uma forma ou de outra, e eu também já tive essa experiência de trabalhar em multinacional, quer dizer, para a gente é meio transparente a questão dos horários, porque você trabalha com gente em fuso horário diferente, a presença não é mais tão relevante, porque você vai fazer uma reunião global, não faz diferença onde a pessoa está. Como foi essa situação para o resto do grupo nesse caso? Foi tranquilo isso? Acho que certamente tem muita adaptação a fazer. A primeira coisa, só fazer uma ressalva, fica parecendo que na LHH foi tudo simples, estava preparado. Não, o início foi de muita ansiedade, assim como provavelmente em todas as empresas. O que está acontecendo, os planejamentos na organização do terceiro setor. A gente fez vamos planejar um plantão, na hora que a gente foi planejar já estava funcionando, e quando implantou o plantão, na semana seguinte já tinha mudado. Muita confusão, mas pelo menos essa questão técnica, de certa maneira, equacionada. Agora, o que é importante é colocar que, junto com isso, eu percebo que teve muita tolerância, muita flexibilidade por parte da comunidade de usuários. Então, quando as coisas não funcionavam, você tem que começar a usar o Teams. Mas não era o Skype. Todo mundo com essa sensação aí de estamos no mesmo barco. Então, realmente, são tempos difíceis. Precisamos entender que está difícil para todo mundo, inclusive para o pessoal de TI, e acho que sim um reconhecimento de que para viabilizar da forma que for. A Corine falou que existe bem a questão da assinatura digital, na LIRECT existe isso para contratos, mas não para tudo, então ainda ficou muita coisa do tipo, peraí que eu vou mandar na sua casa para assinar, ainda até você ajustar esses detalhes. Acho que ainda muita coisa ainda está acontecendo, mas esse início de confusão teve muita flexibilidade, muita tolerância por parte dos usuários. Uma outra coisa que acontece é que esse fator humano, existem, a própria LHH tem feito webinars sobre isso, é muito natural você ter uma série de distúrbios, as pessoas trabalhando sobre essas condições têm uma dificuldade grande, então seja ansiedade, o fato de você ter outras atividades dentro de casa, ter que marido e mulher conviver, quem é que vai usar o escritório, mas quem é que vai dar conta das crianças, o horário, desde que você acorda até que você vai dormir, você fica quase que à disposição do trabalho. Se o computador está ligado, é muito comum você se envolver e ficar o tempo todo que você está acordado à disposição do trabalho. Por outro lado, você, enquanto está ali em frente ao computador, pode fazer suas coisas pessoais também. Tem vantagens e desvantagens dos dois lados. A questão de como você organizar isso, assim, o ponto é que você não pode esquecer que existe essa dimensão humana. Então, está tudo funcionando, você tem condições de fazer reuniões não presenciais, mas o fator humano, se a pessoa vai ser produtiva, se ela não vai ser produtiva, se ela vai conseguir entregar resultado, se ela está engajada, se ela está motivada, se ela tem propósito, se ela simplesmente está querendo se esquivar do trabalho, se é alguém mais marqueteiro, se é alguém que vai tratar mal os outros, isso tudo você tem que prestar atenção e se adaptar nesse novo mundo. Você continua dependendo totalmente das pessoas para que isso aconteça. Não adianta simplesmente colocar... E aí é isso que eu vejo. Assim, há uma mudança de paradigma nesse caso, porque os tempos não são mais os mesmos. Até um dos participantes aqui, o Marcos, mandou um ponto de vista dele que eu concordo. A gente tem que migrar assim, para as tarefas, para aquilo que é ser integrado. A gente
está falando de métodos ágeis, de agilidade, mas a gente não pensa ainda com entrega de produtos, né? A gente está pensando muito dentro de um paradigma, eu digo a gente, mas eu digo que isso é de um modo geral, né? O pessoal ainda se preocupa muito com produtividade num modelo meio fordista da situação, quer dizer, tem que entregar aquelas coisas. É claro que a gente está falando aqui de um pessoal que trabalha no back-office, né? A gente não está falando do chão de fábrica, que aí muda o cenário, mas assim, o pessoal que tem que trabalhar no escritório e que pode trabalhar em casa, os tempos agora são distintos. Há uma interferência e uma confusão, como eu falava anteriormente, da vida privada com a vida profissional, até que ponto isso pode ser preservado, como que pode ser preservado e como que as relações do trabalho, a Corina lembrou bem no início, que assim, a legislação também não está adaptada 100%, não é isso? A gente... como que vocês veem isso? Eu deixo aberto. Agora é hora da gente debater, tá, gente? Não ficar esperando que eu diga, agora você não. Agora por isso que a gente aqui é amigo e tem intimidade. A gente pode se interromper. Posso falar um pouquinho? Antes de eu responder esse teu ponto, deixa eu só contar aqui um fato engraçado até. Quando nós revimos nosso plano de contingência, uns 2 anos, 3 anos, nós fizemos um brainstorming, eu pensei em várias situações. Se tiver uma enchente e atrapalhar um escritório, um site, ou então um incêndio, ou então um prédio cair, né, assim, tiver algum problema estrutural. Então, quais seriam as contingências, né? Mas, em momento nenhum, numa contingência que afetaria todos os sites nossos ao mesmo tempo. Em momento nenhum a gente pensou numa pandemia, né? Então, por mais que a gente faça plano de contingência, voltando lá, Etienne, para um ponto que você falou já há um tempinho, por mais que a gente tenha pensado em diversos cenários, a gente não conseguiu se preparar 100%, porque nesse cenário a gente não pensou. Então, isso foi muito engraçado. Mas acabam se impondo de uma forma que a gente não imagina. A gente está vivendo uma época aí de filme de ficção, né? Exatamente. Mas deixa eu, assim, uns pontos que eu acho interessantes, né? A coisa, todo mundo falando do novo normal, a coisa mudou de tal forma e tão drasticamente, tão rapidamente, que dificilmente vai voltar para o modelo 100% anterior. Muitas pessoas falam que essa evolução é uma evolução de 5 anos em poucos meses, né, em 60 dias, e realmente o que eu vejo é que, por exemplo, os sócios mais antigos nossos iam, portanto, mais avessos à tecnologia, todos eles estão se virando para participar de reuniões pelo Teams, seja usando o celular, seja usando o notebook. Então, a evolução das pessoas, a autonomia, a independência no uso dos equipamentos e de soluções, né, está sendo sensacional. Isso é um ponto, assim, muito bacana. Eu não sei se vocês viram ontem um comentário da XP de que ela estendeu o home office até 31 de dezembro deste ano, podendo continuar depois. E a gente está falando de uma empresa que tem 7,5 andares no local mais nobre de São Paulo. Então, pensem o que isso significa em termos de impacto no mercado imobiliário comercial, né, de imóveis comerciais. É enorme, gente. Isso vai mexer, e já está mexendo, em muita coisa, né? A Skype, né? Skype não, Twitter. O Twitter falou que o Skype é eterno. Mas esse é o caso. Como que vai ser depois da quarentena? Beleza. Fizemos essa... Fala, Fernando. Eu queria comentar uma questão que eu observei muito na empresa, que é talvez um aumento pela situação da pandemia,
provocou um engajamento maior entre as pessoas, né? E, em alguns casos, até uma produtividade maior também, porque, na verdade, nós tivemos que nos reinventar de uma forma muito rápida, né? E como todos estavam sempre envolvidos, né, na solução, naturalmente surgiu um engajamento maior até. E, por um outro lado, até uma facilitação dessa aproximação também permite isso, né? Então, eu diria que em algumas questões, eu digo na minha equipe, principalmente, em algumas questões até a produtividade aumentou por questões, ou seja, agora tem que ser remoto, tem que ser presencial, entendeu? O suporte tem que ser remoto, então existe uma maior flexibilização na forma de atender. Então, a gente consegue fazer mais, consegue dar talvez até um pouco mais de atenção em relação a ser remoto, né? Então, eu diria isso, que a pandemia provocou um engajamento maior entre as pessoas, né? Uma tolerância maior Só que isso vai passar. E aí, a minha pergunta é essa para os três. Vai passar, e como vai ser o novo modelo pelo menos pós-quarentena, né? Porque essa pandemia, a gente escuta coisas díspares aí. Isso eu queria escutar de vocês se sintam livres, porque ninguém tem bola de cristal aqui para poder... Deixa eu falar, então, um pouquinho o que eu acho. Há muitos anos, eu trabalhava numa consultoria, e eu fui a um cliente, que era a Inventure, entre duas empresas, em São Paulo. E eu achei aquele escritório sensacional, super inovador. Você chegava, era completamente open office, com várias baias, e na baia tinha uma plaquinha com o verde para está livre, o vermelho está ocupado, e pronto, você chegava, sentava na que tivesse livre, ninguém tinha mesa. Isso, gente, eu estou falando de talvez 10 anos, ninguém tinha mesa, ninguém tinha nada definido como seu. E com isso, eles faziam um esquema de revezamento, tipo, 2 dias no escritório, 3 em casa, e reduziram o espaço necessário enormemente, e com isso reduziram enormemente os custos, porque o custo de locação hoje é algo muito alto. Então, eu acho que essa é uma tendência que eu visualizo. Mas, aproveitando esse gancho aí que você está me dando, realmente, então, eu deixo de usar a estrutura da organização, só que eu passo a usar a estrutura, eu transfiro essa necessidade de organização da estrutura física, né, para a ponta. Sim. Então, também, eu brinco que, assim, lavar banheiro tem que entrar no timesheet, porque o banheiro da empresa está na minha casa, né? Então, assim, é claro que eu estou exagerando e brincando, mas a gente pode levar para esse ponto, né? E você diz, o mercado imobiliário realmente, só que a gente vai pensar também que existem distanciamentos. Então, de repente, você vai ter que usar o mesmo espaço com uma quantidade, com um contingente menor, né? Então, vai ter um revezamento, pessoas lá. Agora, imagina que pós-pandemia, não necessariamente seja ficar em casa, mas seja usar um coworking, um espaço de coworking qualquer. Quer dizer, essas coisas mudam, mas eu queria provocar vocês no seguinte sentido. Ontem, no WhatsApp do grupo de CIOs, começou uma discussão sobre as empresas pagarem ou não uma taxa para os seus funcionários para eles ficarem home office, de forma que pagasse exatamente esse custo que a organização deixou de ter e acabou sendo transferido para o funcionário. Link, espaço mobiliário, né? Porque nem todo mundo está preparado dentro de casa para trabalhar. Como que vocês... Existe algum plano? Como que é o que vocês estão imaginando? Eu
assim, a princípio, nós começamos a conversar internamente em começar a tentar perceber, né, porque, na verdade, é um grande aprendizado, né, esse momento. A gente começa a tangibilizar aonde não houve quebra de continuidade, onde houve quebra de continuidade. Então, isso tudo começa a ser avaliado para saber aonde, né, ou não, né, isso é uma discussão, como você falou, no Bola de Cristal, mas é um tema a ser avaliado, porque em termos de lição aprendida, ou seja, o que realmente é possível, estamos tendo uma oportunidade concreta, porque a gente nunca ia conseguir simular isso de forma nenhuma, é uma possibilidade concreta de avaliar o que foi mais difícil, o que foi mais tranquilo, e aí sim traçar um novo plano de distribuição, né? Que, na verdade, eu não vejo nem 100% para um lado nem para o outro. Acredito que haja uma distribuição ao longo dos anos justamente pelo ganho desse aprendizado. Quais as atividades que realmente não foram impactadas no trabalho remoto, quais as que tiveram mais dificuldade, a partir daí se traçar um novo plano, né? Inclusive até com novos indicadores de performance, enfim, muda muita coisa a forma de gerir isso tudo, né? Eu acho que o ponto importante que o Fernando está trazendo talvez seja a gente está aprendendo. Então, a gente tem que um pouco medir, ou até perceber, não sei se exatamente medir, mas a gente tem que perceber o que está funcionando, o que não está funcionando. Existem, como você colocou o modelo, o mindset antigo, eu quero controlar o meu funcionário, ele está 8 horas dedicado para mim, ele está me dando sangue, suor e lágrimas, eu consigo medir isso. Como é que a gente vai conseguir manter isso? Por outro lado, o mundo não vira um mundo assim, a partir de agora todo mundo está em casa, somos todos amigos, é todo mundo uma família, tudo vai funcionar bem sem chefes. O mundo agora virou cor-de-rosa. Você continua tendo a função da liderança, a função da coordenação, continua sendo absolutamente vital no sentido de você alinhar, ter um senso de propósito, o líder mostrando o que não está funcionando, ou seja para acelerar a caminhada em função de algum objetivo, seja para mudar, falar, não é por aqui que a gente tem que ir. E não o líder naquele sentido de chefe, o cara antigo, que, olha, vou ficar medindo aqui com o relógio se você chegou às 8 horas da manhã, se você chegou 10 minutos atrasado, eu vou colocar uma falta para você. Exatamente, Davi. Essa é a impressão que eu tenho, que muitas vezes o pessoal não está mudando o animal, está turbinando a tartaruga. Isso não resolve o caso, porque, assim, não adianta eu botar ferramenta nova em mindset antigo. O mindset necessariamente tem que mudar. Não adianta eu pensar no Big Brother, agora eu vou plugar todo mundo e começar a verificar a hora que fica ligado até a hora que fica desligado. Isso é um absurdo. A função do gestor é essencial. Você tocou num ponto que eu, assim, acredito com toda a veemência. A função do gestor é fazer ter um papel de aproximação. A aproximação dessas pessoas, dessa equipe, é fundamental. Mas isso não é a tecnologia que dá, isso é o ser humano. Essa é a diferença. Desculpe, eu estou aqui moderando e entusiasmado, eu acabo falando. Vai lá. Eu concordo totalmente. Assim, é só o fato de a gente rejeitar essa ideia do chefe antigo não quer dizer que o líder, o gestor, a partir de agora não é mais importante. Pelo contrário, né? Ele é mais importante. Ou talvez tão importante quanto já deveria ser antes, só que agora usando essas novas ferramentas nesse novo mundo. Perfeito, é isso aí. Eu concordo 100% com você. E nesse cenário, então, gente, o negócio está ficando animado e o tempo passa rápido, né? Mas olha só, e os vínculos? Como ficam esses vínculos? Os vínculos trabalhistas, o vínculo de relação de trabalho, faz sentido ter um funcionário as a service, não faz? E cliente e fornecedor? Assim, são cenários e cenários que, como vocês disseram, a gente está aprendendo, são cenários novos. Na visão de vocês, como fica isso? Eu acho que os vínculos, eles continuam
não vejo tanta mudança. Eu vejo mudança, eu vejo pressão por uma modernização da legislação trabalhista, como eu falei, para permitir essa flexibilização toda, porque hoje a coisa é extremamente amarrada, né? E na realidade, essa legislação hoje foi jogada no lixo, porque quando as pessoas estão em home office, você não consegue fazer uma postura que você era obrigada a fazer por conta de atender a legislação, como controle de entradas, de horários, né? Essas questões todas. Banco de horas, vai controlar banco de horas. Isso é um negócio complicado. Exatamente. Então, é uma relação de pessoas maduras. Tem que ser uma relação de pessoas maduras, em que você delegue, em que você tenha confiança, e é isso, né? O controle é pela produtividade, não é por tempo de trabalho, é pelas entregas, pela qualidade e agilidade das entregas. E ter sido assim sempre, né? A verdade é essa. Então, por isso que eu acho bom, é porque tem muita coisa que essa pandemia, ela está forçando a eliminação de ranços, né? É isso. Eu acho que esse modelo, ele não está, o modelo, como é que vai funcionar o home office, ele realmente, a gente tem que evoluir mais nessas discussões. Eu já vi empresas que pagam dão lá um valor para financiar uma mesa e uma cadeira de qualidade, que pagam um valor para cobrir as despesas com energia elétrica e outro valor para cobrir um bom link de internet, né, fora equipamentos. Então, isso tudo tem que ser amadurecido. No ano passado, nós chegamos a pensar, tínhamos um projeto, que era o projeto Office, e, no final, eram tantas as demandas, tantos projetos, que a gente priorizou e esse foi deixado de lado. Uma pena, né? Então, vai ter que retomar com esse projeto. E retomar pensando nessas questões. O que a gente vai fornecer para as pessoas? E é muito engraçado, porque esses dias até minha tesoureira, ela falou para mim assim, poxa, porque eu reclamava que eu achava um absurdo o que o escritório tinha gasto com cadeiras, porque a gente comprou aquela cadeira Herman Miller para todo o staff, a mesma cadeira que os advogados usam, que é maravilhosa e carésima, né? Ela falou, agora eu estou dando valor a isso. As pessoas estão dando valor a essas pequenas coisas, ter uma mesa adequada, ergonômica, uma cadeira ergonômica. No final do dia, as pessoas, às vezes, estão doendo, etc., por falta dessas questões, desse ambiente propício. Então, se a gente for migrar para um home office, talvez a gente tenha que realmente garantir todas essas questões. Eu diria que a gente vai migrar para um home office, né? Isso já é inevitável, me parece. Agora, em qual modelo? É isso que a gente tem que tentar traduzir, né? Qual é o modelo que é mais humano? Fala, Fernando. Eu queria colocar uma outra questão também, que, na verdade, também um outro aprendizado que vai surgir são as novas formas de vulnerabilidades em questão da segurança, né? Ou seja, nesse ambiente compartilhado, familiar, profissional, né? Como é que a gente trata, até onde a gente pode ir em relação a diretivas de segurança, para poder, então, também é um aprendizado fazer uma observação muito cautelosa em relação a esses pontos, né? Porque enquanto a gente está num ambiente físico, é mais fácil a gente identificar essas vulnerabilidades, né? Ou no comportamento, ou num papel em cima da mesa, ou no local que o impressor está, se está muito... Enfim, e nesse ambiente, na verdade, como é um ambiente novo, também é um outro aprendizado. Quais as novas vulnerabilidades que nós vamos identificar, né? Então, é mais um ponto de atenção, na verdade. Tem umas coisas que são assim, você vê um exemplo, atendimento on-site, como é que vai ser isso? As pessoas vão dar preferência a ter uma equipe própria de field service ou, de repente, vão trabalhar seus equipamentos como serviço, para que o terceiro faça esse papel. Como que vai ser isso? Quanto à segurança, você falou bem. A segurança agora está naquele mix
junto da estrutura de casa, né? Da estrutura familiar, né? Como que a gente consegue trabalhar isso? E ainda mais pensando nos links da internet, que sabe Deus como são, né? Ou seja, compartilhamento com os familiares, sabe, de uso de sites de toda a natureza, jogos, enfim, né? A concorrência disso tudo. Então, até uma forma que a gente andou conversando hoje com a minha equipe lá, como é que a gente pode ajudar a facilitar esse home office para ajudar a entender se o ambiente dessa infraestrutura mínima a gente pode ajudar de alguma forma, numa indicação de um roteador melhor, ou na forma que ele, se é Wi-Fi, se ele está na posição certa, próximo ou não. Então, a gente está começando a conversar isso também, para poder também facilitar a vida de quem está em home office, que talvez nem todos tenham conhecimento suficiente para poder provocar uma boa conexão, né? Com certeza, com certeza. Deixa eu falar uns pontos aqui, Etienne, sobre segurança, que o Fernando levantou. O que a gente tem feito, né, nessa linha? Primeiro, a gente preparou um manual sobre como instalar antivírus nas máquinas pessoais, porque, no final, tem muita coisa que estão usando as suas máquinas pessoais em casa. Apesar da gente ter emprestado 230 equipamentos, né? Então, diversos equipamentos para dar mais conforto, né? Desde monitor, teclado, mouse, até notebook, desktop. Então, um foi essa preparação de um manual para a pessoa instalar um antivírus, para a gente ter mais segurança. O outro, a gente colocou mais comunicados sobre phishing, sobre e-mails que são duvidosos, porque as pessoas começaram a ser mais intuitivos agora nesse período. A gente está fazendo um maior monitoramento também, quando a pessoa usa a máquina pessoal, mas enquanto ela estiver conectada pela VPN, a gente está fazendo um monitoramento enorme para ver se elas estão entrando em sites que sejam arriscados, comprometidos. E tem alguém que colocou aí no chat sobre a LGPD, concordo, né? A gente tem que estar atento à Lei Geral de Proteção de Dados, sim, dos nossos clientes, e essa invasão, em algum momento também, né, se a gente está ali monitorando, também tem essa questão. Nós estamos fazendo o nosso dever de casa em termos de LGPD, ainda não terminamos, a gente está concorrendo com o tempo dos nossos especialistas, porque eles estão fazendo para os clientes, né, e internamente nos ajudando. Mas é importante, sim, a gente estar atento à LGPD. Pois é. E dentro desse aspecto, para vocês três, como é que vocês imaginam todo mundo acha isso, que as relações de trabalho vão se manter mais ou menos? Vai todo mundo conseguir cobrar por tarefa, métodos ágeis? Vocês acham que não vai ter resistência e que todas as organizações vão conseguir se moldar dessa forma? Como que vai ser isso? Como é que vocês veem? Porque, bem ou mal, é o que o Davi falou ainda há pouco. Assim, não são, talvez uma minoria de empresas tenha uma série de regras de compliance, etc. e tal, mas nem todo mundo tem. E é uma mudança que eu não vejo como não acontecer. Vocês veem um retrocesso possível pós-quarentena? Eu não vejo, não, porque eu acredito que tenha fomentado uma maior curiosidade em como vai ser daqui para frente. E, a partir disso, eu acredito que a busca pelos métodos ágeis seja potencializada, até porque toda a literatura, enfim, do que a gente ouve, tem vários casos aí de sucesso que ajudam muito a produtividade nessa questão, né? Então, quem não sabia o que era exatamente, talvez venha para começar a se informar melhor o que é isso, né? Que forma nova é essa de trabalhar. Eu penso dessa forma. Pois é, e aí a gente se abre
Etienne, deu uma congelada, Etienne. Voltou? Voltou. Estou dizendo que há um descolamento, ele tem tempo e espaço nessa perspectiva, porque você pode muito bem trabalhar com uma equipe remota em qualquer lugar do planeta. Sim. Tá certo? O que vai, dependendo do fuso, não é um negócio tão impossível de você fazer. Em multinacional, a gente tem muita essa visão. E um monte de startup também, que está começando já nesse formato. Vocês acham possível isso com uma... Eu acho que existe uma questão, eu gosto muito desses modelos de maturidade, o grau de maturidade que as empresas, que as pessoas têm. Eu acho que o que a gente teve é um choque muito grande, falando o seguinte, sabe aquele negócio que você via, aquelas empresas que tinha puff colorido, que todo mundo tinha mesa de ping-pong, que era tudo legal, que era tudo digital, tudo descolado, e que parecia que a gente ouvia que eles estão dominando o mundo. Agora, todo mundo meio que experimentou isso, falou o seguinte, cara, olha só, é isso ou é isso. Você tem que trabalhar pelas ferramentas que você tem à sua disposição. Se você não tem, busca alguma coisa na internet, tem um tal de Zoom por aí, para quem não... Tem um tal de Meets, todo mundo usa um pouco mais o Google, mas eu acho que todo mundo teve um choque agora e falou assim, realmente isso é para valer, preciso me informar sobre isso, porque o mundo literalmente para. Aquelas coisas assim malucas, e não aconteceu uma ou duas vezes. Essa, claro, que foi o grande, não tem nenhuma referência para as pessoas jovens como eu, nos últimos anos, mas, sei lá, a última talvez em guerras, gripe espanhola, essas coisas assim, mas a gente várias vezes já passou por situações de crise. Não muito tempo atrás, teve uma greve de caminhão que, de repente, parou o país. E a tendência... O meu ponto, voltando, acho que está ficando claro para as pessoas o seguinte, eu preciso me informar sobre isso. Isso não é só coisa dos outros, não é só coisa daquele pessoal bacana do Google, do Facebook ou da Apple. Assim, isso me impacta muito, e para as empresas, eu volto ao ponto, assim, os líderes, a gestão, tem que estar com isso muito atento, como adaptar isso, seja no ambiente físico, seja no ambiente digital. Não dá para... Um ponto-chave aí, isso que você falou, Etienne, a questão técnica, não é que ela seja tão fácil, os cabelos brancos que a gente tem sabem disso, mas é muito mais questionável, é muito mais difícil você gerenciar essa questão humana. O técnico, se você tiver, em geral, se você tiver recursos, se você tiver... Busca alguém que tenha conhecimento, expertise, a não ser que você esteja muito na ponta da tecnologia, muito provavelmente você vai conseguir sanar isso. A questão humana, essa é comum a todas as empresas. Como você motivar as pessoas, como você engajar, como você alinhar, como você comunicar, como colaborar. Davi ficou mudo, de repente. Opa, desculpe, então, não sei onde eu parei no meio, mas para mim o ponto-chave é essa questão, quer dizer, é um ponto-chave, essa questão de como você administra, como você gerencia essa questão do fator humano. Manter as pessoas engajadas, manter as pessoas alinhadas. Bom, então, gente, o tempo passa rápido, né? Isso aí a gente já sabe. Então, cada um tem 1 minuto para dar as suas conclusões finais. Começa com você já, Davi, que você já está embalado. Poderia começar falando o Felipe já falou, não, né? Então, não, o Felipe falar, vai testar. porque aí, de repente, ele pode dar uma conversinha. Felipe é o nosso patrocinador aqui hoje. Vocês conseguem me ver? Agora sim. Sim. Então, gente, eu vou falar aqui rapidinho, que aí vocês dão continuidade para fechar o evento. Eu queria agradecer a presença de todos, né? Eu sou o Felipe Fernandes, eu sou lá do 245, a gente é patrocinadora do evento, e eu vou falar aqui rapidinho para vocês como que nossos clientes estão trabalhando
as questões da transformação de processos e da consulta de documentos com as ferramentas de BPM e SM da LAB 245. Tá? A LAB 245 está há 24 anos no mercado e a gente foi um dos pioneiros a ter soluções de BPM e SM na web. Então, a gente tem clientes de diversos segmentos, a gente tem universidades, consultoras, prefeituras, até clubes de futebol. E essas empresas, cada uma tem soluções de automatização de processos e de documentação, né? E como é que funciona? Eu vou dar um exemplo para vocês de um dos nossos clientes, que ele tem mais de 600 unidades. Então, cada unidade tem diversos colaboradores dentro, e ele tem uma solução de automatização de processos na área de pagamentos. Então, ele não sentiu tanto essa questão da pandemia. Por quê? Porque as nossas soluções, como são na web, são na nuvem, esses clientes, tendo os seus acessos controlados a partir da aplicação, eles conseguem, pelo computador, pelo celular, pelo tablet, 24 horas ter acesso a essas informações e dar seguimento aos seus processos normalmente. Então, essas facilidades que a LAB tem experiência e tem as ferramentas mantiveram essa normalidade para a maioria dos nossos clientes, na verdade todos, né? Eu vou deixar aqui para vocês, eu vou mandar aqui no chat depois, um QR Code. Deixa eu conseguir compartilhar minha tela? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Só um minuto. Não sei se vocês conseguem ver. Embaixo, do lado direito. Compartilhando. Vocês estão conseguindo visualizar? Ainda não. Está indo. Está indo. Está indo. Perfeito. Vocês estão conseguindo ver o QR Code? Sim, sim. Então, eu vou deixar aqui esse QR Code com vocês. Eu vou mandar ele também por chat. Aqui nesse QR Code, vocês conseguem ter acesso a uma página de conteúdo do LAB 245. Essa página aqui. Aqui a gente tem e-books novos que a gente acabou de lançar, falando um pouco sobre o nosso trabalho, sobre as questões de LGPD, sobre os nossos softwares que têm assinatura de documento eletrônico. Tem muito material específico para certos segmentos. Então, vocês conseguem entrar aqui através do QR Code, ter acesso a esse link e baixar esses documentos que são diversos e tem muito conteúdo interessante, tá? Eu vou deixar aqui para vocês no chat no meu e-mail, para qualquer dúvida vocês entrarem em contato e podem falar comigo diretamente. Perfeito? E o compartilhamento, e agradecer mais uma vez a oportunidade da LAB 245 estar patrocinando o evento e de poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho para vocês. Obrigada, Felipe. Obrigada, LAB 245. Muito obrigado, Maria Luísa. Muito obrigado. Tiene. Tiene, você está com o som desligado. Isso. Pronto, voltei. Então, gente, é isso. Os três quiserem 1 minuto para concluir. Eu queria comentar aqui que foi colocado assim rapidamente a questão da comunicação, né? Então, nós entendemos lá na CNC que nesse momento de pandemia é muito importante maximizar a presença de informação, né? Então, a nossa área de comunicação está focando muito nisso, né? Em potencializar essa visibilidade nas mídias sociais, em todos os canais possíveis, com informações de retomada desse retorno ao comércio, do retorno das atividades, né? Então, estamos desenvolvendo informações nas áreas tributárias, na área de saneamento, de sanitário, trabalhista, e aproveito aqui para quem quiser visitar o portal, na verdade, é afavordobrasil.cnc.org.br. Ali se concentra muita informação, vídeos, e para tentar, de alguma forma, auxiliar os nossos representados, né? Então, basicamente isso, e agradecer aqui a participação no evento. Eu que te agradeço, Fernando. Muito obrigado.
Corina, Davi, vocês querem falar uma última palavra? Eu acho o seguinte, eu acho que realmente a gente vai ter uma evolução aí muito grande em pouco tempo, então tem esse ganho, a gente tem que tirar proveito disso, né, com essa pandemia toda. Nunca fomos tão demandados, e aí eu estou falando tanto de TI quanto de outras áreas como RH, essas duas áreas, essas equipes foram imprescindíveis e trabalharam demais para poder viabilizar o tempo, esse novo modelo, né, de trabalho. Por outro lado, o corpo jurídico também do escritório montou um resource kit para os clientes, né, com todas as ajudas ali, pensando em diversas situações, como é que fica a legislação, etc. e tal. Então, isso também foi bem bacana, bem interessante. Eu acho que tem essa relação, sim, com clientes e com fornecedores, de uma parceria que muitas vezes, eu acho que são os dois sentidos, tá? Ou a gente quebra louça, né, com os fornecedores de vez, e com outros a gente fortalece essas parcerias. Faz sentido. Davi? Ficar por último, a gente sempre acaba repetindo os outros, né? Mas eu concordo totalmente. Eu acho que essa questão de parceria é muito importante. É uma situação absolutamente nova, não tem como saber o que vai acontecer, a gente não sabe. Essa incerteza é bastante determinante, mas que eu acho que a gente se adaptar, ficar atento, o que é possível, se o mundo é dos que se adaptam, não é dos mais fortes, a gente tem que conseguir se adaptar nessa situação, sabendo que a tecnologia pode ajudar muito. É fundamental a gente saber que a tecnologia vai trazer um leque de ferramentas enorme, que faz toda a diferença, que é totalmente disruptiva, mas isso tem várias dimensões. E, para mim, assim, é muito importante a gente saber que o fator humano aqui é absolutamente chave. A tecnologia sem um fator humano bem adequado não vai conseguir, ela não chega a lugar nenhum. Perfeito. Bom, eu acho que das conclusões que a gente pode tirar, essa daí é perfeita, quer dizer, a tecnologia existe para o ser humano, não o ser humano para viver em função da técnica. O que a gente sabe é que o normal que nós conhecíamos antes não virá a existir. A gente diz do novo normal, novo normal. O novo normal a gente não conhece ainda. Certamente conheceremos daqui a pouco. Por enquanto, o que a gente pode fazer é o nosso melhor. E é isso que a gente tem tentado fazer. Então, eu queria, em nome da CESPRO aqui, agradecer a vocês três muito. Foi muito boa a nossa conversa, é o que eu falei para vocês. O importante é que a gente se divirta, e eu, pelo menos, me diverti bastante, a gente pode trocar ideia. Espero que o público que pôde comparecer, que foi bem expressivo, tenha ficado satisfeito, saído com algumas provocações, pelo menos. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Tiago. Gostaria só de falar que na semana que vem, na terça-feira, teremos mais um radar. Agradeço também a todos vocês. E teremos mais um radar à CESPRO para falar de mentoria. É isso mesmo? Próximo é mentoria, né? Mentoria com o presidente da Associação Brasileira de Mentores, André Chaves. E Robert Jansen. Legal, muito legal. Obrigado. Ok. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Até logo. Tchau.